E a Maria que fala mais, né? Pedrinho, pensei que você estava voltando já, velho. Demorei 3 minutos. Poxa, eu não vou falar pro teu pai, senão teu pai vai ficar chateado com essa situação. Se eu crio, né, um ser humano desse. A Maria, olha o rostinho dela. Oi, Maria. Online? Vocês estão na televisão, viu? Vocês se comportem. Ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aos que estão presentes no nosso espaço e as pessoas que também estão conectadas desde já na nossa página no Facebook. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que vocês se sintam acolhidos pela nossa igreja. Cumprimento a Cíntia. Que Deus te abençoe, Cíntia, abençoe toda a sua família. É uma alegria todas as semanas encontrá-la aqui, mesmo que virtualmente. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Aos irmãos que estão presentes aqui também no nosso espaço, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estava agora vindo para cá e pensando que graça Deus nos concede de dar a nós o desejo de estarmos aqui numa quinta-feira à noite com um único objetivo, de adorar a Deus através do estudo das Escrituras Sagradas. Isso é uma dádiva de Deus. E que Deus nos abençoe cada um de vocês. E que o Espírito Santo possa instruir a gente nesta noite, confortar o nosso coração, alimentar a nossa alma e exaltar sempre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Bom ver a Silvana de volta, já recuperada do coronavírus. Que Deus te abençoe, Silvana. Abençoe também a vida do Alexandre, a Fran, o Rodrigo Venceslau, que está conosco hoje. Vamos orar? Antes de tudo, nós precisamos orar. E eu vou pedir para a Leda vir orar para nós. Por gentileza, Leda, tem um microfone aqui à sua direita. Que você ore por nós, rogando a inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Leda. E se você tem algum pedido de oração aí na sua casa e deseja compartilhar através do Facebook para que nós possamos orar no final desta reunião, por favor, escreva, compartilhe conosco, tá bom? Leda. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de graça, bondade e misericórdia, a Ti suplicamos, ó Senhor, esteja conosco nesta noite, Senhor Deus. Aqui estamos para Te louvar e para conhecer mais das Tuas Escrituras, ó Pai querido. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Dai-nos entendimento, Senhor Deus, para que possamos entender as Escrituras, Senhor amado. Para que nós possamos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, andarmos mais junto a Ti, Senhor Deus, termos mais vontade de ler a Bíblia, de orar. Ajuda-nos, ó Pai amado. Dai-nos inspiração, que o Espírito Santo repouse sobre nós, Pai amado, para que possamos focar a nossa mente, Senhor Deus. Cativa a nossa mente, Senhor Deus, para que possamos estar ligados, Pai amado, na Tua palavra, Senhor amado. Por favor, Senhor Deus, que a gente consiga, Senhor Deus, se concentrar nas Tuas palavras, Pai amado. E que a gente possa, Senhor Deus, estar cheio do Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A senhora Isis, ela diz que pede uma bênção espiritual. Que Deus abençoe
Dona Isis, que a senhora consiga se manter conectada, tá bom? E ouvir a palavra de Deus, orar, porque são os meios de graça que Deus nos deu para que a gente receba esta bênção espiritual. A paz do Senhor para Amanda, minha cunhada querida lá de São Paulo. Que Deus abençoe vocês que estão conectados conosco. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Bom que nós estamos voltando às nossas reuniões, um número maior a cada dia, e nós ficamos felizes por isso. Eu me recordo da última quinta-feira antes da pandemia, no ano passado, de que esse lado direito aqui do nosso salão estava lotado, cheio. Foi o último encontro que nós tivemos aqui antes do terceiro final de semana de março do ano passado. E acreditamos que com a graça de Deus as coisas vão se normalizando. As pessoas sendo vacinadas, o contágio e as complicações deste vírus diminuindo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Até a Maria está com a gente hoje. A alegria do Renato. Evangelho de Lucas 4 e 18. O texto sagrado diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Na semana passada, queridos, nós vimos como o Espírito Santo guiou Jesus na ocasião do seu batismo, ungindo Jesus, na verdade, na ocasião do seu batismo, quando Jesus experimentou a plenitude do Espírito Santo. Hoje nós veremos a continuação desta rica história, que é a relação entre Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve com Jesus desde a concepção no útero da Virgem Maria, e esteve com Jesus até a ressurreição dentre os mortos e a sua posterior ascensão. Esta é a história de Jesus, intimamente ligada à história do Espírito Santo. E ao estudarmos entre a relação do Espírito Santo e Jesus, nós queremos extrair a seguinte verdade para todos nós: é possível ser um cristão. E é possível viver uma vida cristã extraordinária, de tal forma que a gente supere as nossas limitações e fraquezas e possamos glorificar a Deus e fazer a sua missão neste mundo. Porque Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo e realizou a sua missão. E com o mesmo Espírito com o qual ele foi cheio, ele deu aos discípulos. E isto indica que os discípulos de Jesus continuam a missão de Jesus no mundo.
Jesus foi um homem. Eu disse isso no primeiro encontro que nós tivemos sobre esse tema. E Jesus foi Deus também. É Deus e homem. Mas ele realizou o seu ministério abdicando das suas atribuições divinas. Ele realizou o seu ministério como um homem. E como um homem, ele foi cheio do Espírito Santo para viver a vida que ele viveu e fazer o que ele fez. É isso que nos motiva. E é isso que deve encher os nossos corações de esperança, de que nós podemos ser e fazer algo relevante para Deus, cheios do Espírito Santo. Porque a vida cristã, queridos, é uma vida vivida no poder do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ver hoje algo sobre a tentação de Jesus. E eu quero que você veja comigo o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aí você vai deixar o seu dedinho marcado no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler esses dois textos. Retornaremos depois para Lucas 4, tá bom? Marcos 1. Marcos 1 e 12. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mateus agora, capítulo 4. Encontraram? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É quase que a mesma coisa, o texto de Marcos e o texto de Mateus. Olha só, a seguir do quê? Depois do evento em que Jesus foi batizado e cheio do Espírito Santo. Certo? O evento anterior qual é? Vamos ler Mateus 3 e 16, ó. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha só, a seguir, depois desta experiência de Jesus com o Espírito Santo, o que o Espírito faz com ele? Leva ele para o deserto. O texto de Marcos, a tradução grega diz que o Espírito forçou Jesus, compeliu Jesus, pegou ele quase que pelos cabelos, com rapidez, com pressa. Não que Jesus relutasse, mas dá uma ideia de rapidez. Jesus teve a experiência gloriosa com o Espírito Santo e rapidamente o Espírito leva ele para o deserto. Para quê, queridos? Para ser tentado pelo diabo. Agora, vamos abrir o texto de Lucas. Vocês vão ver uma diferença sutil entre o texto de Marcos, Mateus e o texto de Lucas. Olha só. 4, versículo 1. Jesus, Lucas 4 e 1, cheio do Espírito Santo. Ah, se eu for cheio do Espírito Santo, eu não vou ter problemas nenhum. Voltou do Jordão, onde ele foi batizado.
e foi guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito que guiou ele para o Rio Jordão para ser batizado, e o batizou e o ungiu, é o mesmo Espírito que leva ele para o deserto, está escrito aí? Não. Que o guia no deserto. Certo? Sua tradução diz isto? Mateus diz que o Espírito levou para. Lucas está dizendo que o Espírito levou ele e o guiou no deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias, levado pelo Espírito Santo. Lucas está dizendo que agora, este mesmo Espírito Santo guiou ele no deserto durante 40 dias. Olhem aqui. O mesmo Espírito que leva para o deserto, guia, sustenta e nutre no deserto. Agora, perguntas surgem quando nós entramos nesse tema. Deserto, tentações, isso traz à lembrança sofrimentos, provações. E vocês viram que não há nenhuma contradição entre ser cheio do Espírito Santo e experimentar provações, lutas, adversidades, ser tentado na vida cristã. E também não há nenhuma contradição, olhem aqui, não há nenhuma contradição entre ser amado por Deus e experimentar a dimensão do deserto na vida cristã. Porque na ocasião do batismo de Jesus, o Evangelho diz que o céu se abre e uma voz se faz ouvir dizendo o seguinte: este aí que está sendo batizado é o meu filho amado, nele eu tenho muito prazer. Então, essas duas sentenças já vai de contra a muitas falsas teologias que são ensinadas hoje em dia, de que a vida cristã autêntica, de alguém que é cheio do Espírito Santo, é uma vida isenta de sofrimento, de provações, de tribulações. Por que as pessoas hoje na igreja ficam tão assustadas quando elas enfrentam esta dimensão da fé que é ser provada por Deus? Porque elas são ensinadas de que isto é uma contradição, de que basta você vir à igreja, basta você professar a fé, que você estará livre. Das adversidades, das lutas. Isso não é verdade. Outra coisa que é refutada. Todos nós fazemos grandes esforços para não sofrermos. E nós usamos várias categorias para evitar o sofrimento. Uma delas é o moralismo. Se eu for uma boa pessoa, se eu fizer tudo certo, não é? Não é essa a ideia? Se eu for uma boa pessoa, se eu fizer tudo certo, se eu cumprir com algumas regras, eu vou fazer a minha parte e não vou experimentar a dor e o sofrimento. Mas isso não é garantia. Porque, me permita falar para vocês algo que vocês já sabem.
A única pessoa que nunca cometeu um deslize moral, que teve uma vida perfeita, uma vida reta, foi justamente a pessoa que foi levada pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para ser provado, para experimentar o sofrimento. Então, aqui, Jesus está experimentando o que o nosso ancestral experimentou, chamado Adão, o que Israel experimentou durante a sua caminhada pelo deserto, que nós vamos ver isso daqui uns meses no livro de Êxodo. A diferença é que Adão e Israel fracassou. Jesus Cristo triunfou no deserto. Tá bom? Portanto, Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o segundo Adão. Alguma observação, alguma pergunta sobre esse tema? Diga, Pedro, tem que vir aqui no microfone. Reclamaram semana passada de que os comentários aqui sem o microfone, o pessoal em casa não consegue acompanhar. Fazer sentado. Se eu não souber responder, o Renan responde por mim. Não, uma observação, né? Você falou do moralismo, e se é uma pessoa boa, ela merece ter algo bom, né? O outro lado da moeda do moralismo é que ela entende que se tudo vai mal na vida dela é porque ela está em pecado, né? Então, eu ia pontuar para você dizer desses dois Agora, lados da moeda do pecado moralismo. cobra o seu preço também. Exato. Nem todas as pessoas pecadoras têm uma vida ruim. Aliás, eu conheço várias que não têm. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu encontrei com uma pessoa na rua e perguntei para ela como é que você está, como é que é a sua vida financeira durante o seu trabalho profissional, durante a pandemia. Rapaz, eu desconheço o sofrimento. Se tem pessoas desempregadas nesse país, o problema é delas, porque na pandemia eu nunca ganhei dinheiro como na pandemia. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus. Nós estamos aí, nunca se teve tantas pessoas desempregadas nesse país. E foi justamente num dia que eu vi um relato de um amigo meu em São Paulo que pegou um Uber, Renato. E tinha uma criança na frente, no banco da frente. Quando ele entrou no carro, o Uber falou para ele assim, o senhor me perdoa, eu perdi a minha esposa pelo coronavírus, não tenho com quem deixar minha filha e estou trazendo ela para trabalhar comigo de Uber. 3 aninhos a criança. Esse é o dilema do justo. Ele olha para o ímpio e vê que o ímpio vive no pecado e nada afeta ele. Então ele se queixa com Deus. É o Salmo 73 e 74. Ele é perturbado na sua teologia. Agora, da mesma maneira em que o moralista tem as suas concepções e cosmovisões erradas, o pecador, o ímpio, que zomba de Deus, é um grande mistério. Talvez ele tenha uma vida confortável. Mas no final da história, Deus irá revelar o caminho tanto de um quanto de outro. A gente precisa tomar muito cuidado, Pedrinho, porque o pecado provoca danos. O moralismo já é um pecado. E viver deliberadamente no pecado também traz danos. Nos afasta de Deus, rouba a comunhão com Deus. O pecado nunca traz conforto. Tanto o pecado tentando fazer as coisas certas, sem o Evangelho de Jesus Cristo, como o pecado de deliberadamente se afastar de Deus. Ok? Ok. Algumas perguntas devem surgir entre nós quando nós
vemos esse tema do sofrimento, da provação, do deserto, e vê que o próprio Deus trouxe o seu filho e jogou ele dentro de uma fornalha, jogou ele num deserto. Por que Deus permite isto, pastor? Por que Deus permite um sofrimento desse para o seu filho? Vi a história de uma mulher na Inglaterra que com 23 anos de idade ela foi estuprada dentro da sua casa. Uma jovem cristã. E ela engravidou. Foi pressionada a abortar, mas ela não abortou. Decidiu ter a gravidez. Quando a criança nasceu, ela entregou a criança para uma... adoção. 5 anos depois ela casou. E ela descobriu com um esposo que nunca poderia ter filhos. Ele não poderia ter. E eles não tiveram. 30 anos depois, viveram uma vida gasta para o Senhor Jesus Cristo. Porque já que não tiveram filhos, gastaram a sua vida no reino de Deus. 30 anos depois, ela estava numa igreja, falando de Jesus Cristo. E uma moça se levantou. E se aproximou dela. E havia muita semelhança física entre as duas. A moça perguntou para ela: escute, a minha história é assim, 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 assim. Por acaso você não é minha mãe? Foram fazer o DNA. Descobriram que aquela jovem que servia a Deus com 30 anos de idade era filha dela. Quando as duas se encontraram e, enfim, aquela alegria, um impacto profundo entre elas. Alguém perguntou para a mãe: onde estava Deus quando você foi estuprada? Ela disse: você tem coragem de perguntar isso para mim? Aonde ele estava? Mas ele estava comigo e eu estava com ele. Naquele mesmo momento. Aonde eu estaria hoje? Se Deus não estivesse comigo nesses processos todos de sofrimento na minha vida, aonde eu estaria? Está aqui. O Espírito leva Jesus e deixa ele lá para ser tentado. O Espírito guia Jesus durante o seu sofrimento. E aqui eu quero dizer para vocês algo. Todos nós vamos experimentar essa dimensão do deserto, da provação e da tentação. Em um determinado momento das nossas vidas. Todos nós. Ser tentado durante todo o dia, você é, eu também sou, todos nós somos. São as tentações do dia a dia, em que você pode vencê-las se você fizer uma oração, no trânsito, quando o cara te dá uma fechada, você tem vontade de... Tá igual um pastor que eu fui muito na igreja dele, eu e a minha esposa, quando eu namorava com ele, nós íamos muito na igreja dele lá em São Paulo. Não quero falar o nome dele aqui. Mas ele me alimentou muito a minha fé. Em off eu falo quem é. E eu nunca vi um pastor falar uma coisa daquela. Ele disse que quando ele chegou em São Paulo, que ele foi plantar a igreja, ele estava saindo da casa dele e recebeu uma fechada de um cara no trânsito. Ele colocou o vidro para fora e fez aquele gesto. Sabe aquele gesto? E sabe quem era o cara que fechou ele? Um presbítero da igreja dele. Eles pararam o carro na frente, Renato. O pastor desceu, foi lá e abraçou ele, pediu perdão, choraram. No domingo ele disse que contou isso na igreja.
Serviu de cura. Agora, vocês não vão querer fazer isso não, tá? Você pode vencer a tentação do dia a dia se você fechar sua boca. Tá igual o pastor Josué Gonçalves, que disse que deu um conselho para uma irmã da igreja dele que falava demais. Ele disse, toda vez que seu marido chegar em casa, enche a boca d'água. A Josi, pessoal, disse que vai faltar água na casa dela. São tentações que você pode vencer se você não comprar um pudim e colocar na geladeira. Eu estou tentando emagrecer, eu não estou comprando muita coisa. Vocês estão vendo que não é essa tentação que eu estou falando, essa tentação corriqueira do dia a dia, em que você pode vencer lendo a Bíblia, você pode vencer orando, fazendo uma oração curta no trânsito, você pode vencer essa tentação deixando o celular, você pode vencer a tentação indo dormir e não ir para frente da televisão, porque você sabe que vai ter um programa impróprio ali, pornográfico. Agora tem um tipo de tentação, de provação, que ela é diferente. São várias situações que nos atacam. É aquele dia D. Os antigos falavam que é o dia da noite escura da alma. O salmista diz que tem abismos que chamam outros abismos. E tem dias em que você recebe um telefonema com uma notícia ruim. Daqui a pouco você fica sabendo que você perdeu o emprego. Daqui a pouco você fica sabendo no mesmo dia que bateram no teu carro. E que o teu pai está com câncer. São essas provações, essas adversidades em que os puritanos diziam que é o dia da atividade especial de Satanás contra nós. Parece que somos jogados. É o dia do Jó. Eu leio a história do Jó um dia só. Se esse dia não chegasse nunca, escutem bem que eu vou falar para vocês. Estão com a Bíblia aberta em Lucas? Lucas 22 e 31. Se este dia não chegasse para nós, nós não teria necessidade do Senhor Jesus Cristo falar estas palavras para nós aqui, ó. Lucas 22 e 31. Não, na verdade é Lucas 22 e 40. Nós vamos ler o 31 depois, tá bom? Lucas 22 e 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem. Não é que vocês vão ser livres da tentação. Orem para que no dia da tentação, vocês não caiam. O diabo não teve medo de atacar Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não teve medo de atacar Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez os ouvidos sensíveis
não gostam de ouvir. E o Espírito Santo não poupou Jesus de ser atacado pelo diabo. Permita que eu aponte, pode surgir essa dúvida, a diferença entre a palavra tentação e a palavra provação. São as mesmas palavras, tá bom? Peirasmos, no grego. Mesma palavra para tentação e provação, é a mesma coisa. A diferença é teológica. Deus nunca tenta ninguém. No sentido de desejar que essa pessoa caia, tropece, falhe. Deus prova o seu povo. Deus não prova todo mundo, tá bom? Deus prova só o seu povo, os seus filhos. O sofrimento para a igreja, para os filhos de Deus, é uma provação. O sofrimento para o ímpio, o que é? Hã? Não. Pode ser uma tentação, mas é o juízo de Deus. É uma grande diferença entre um e outro. Deus não tenta ninguém, tá bom? Deus prova. Ao provar, Deus está interessado em extrair o melhor de nós. É sempre isto. O diabo nos tenta para nos destruir. Deus nos prova para nos abençoar. Agora, qual é a finalidade dessa provação? Eu quero responder a pergunta que eu fiz instantes atrás. Qual é a finalidade disso tudo, pessoal? Legal, Leda. Abram a Bíblia de vocês. 1 Pedro. Quero lembrar vocês que o livro da Bíblia que mais fala sobre o sofrimento proporcionalmente no Novo Testamento é 1 Pedro. Pedro 1, 6 e 7. O diabo tenta para o quê? Destruir. Deus nos prova para nos abençoar. A finalidade das provações, tentações, são a primeira delas. Vamos ver 1 Pedro 1, 6 e 7, pessoal. Nisso vocês exultam. O que te faz exultar, se alegrar? Ei, dá uma pausa aí na sua leitura. O que faz você pular de alegria, exultar, acordar de manhã radiante? Olha o que Pedro diz. Nisto vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. É aquilo que eu falei, da atividade especial de Satanás. Várias provações contra nós. Finanças, saúde, honra, relacionamentos. Várias. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus
Cristo. A provação vai provar a tua fé. Guardem bem isso. É uma sentença curta e fácil de memorizar. Se possível, escreva aí. A provação vai testar que tipo de fé você tem. Ela vai fazer o quê? Ela vai purificar a tua fé. Como o fogo purifica um metal precioso. A tua fé vale muito mais do que o ouro, tá bom? Entretanto, a analogia aqui é esta: o ouro impuro precisa ser purificado, limpo. As provações é como este fogo que vai purificar este ouro. Tudo isto, uma vez provada a sua fé, uma vez a sua fé livre das impurezas, ela possa redundar no quê? Em louvor, glória e honra para você? Não. Para Jesus Cristo. Será que você crê mesmo que Romanos 8:28 é verdade? O que diz Romanos 8:28? Quem sabe de cor? Para o bem daqueles que amam a Deus. Aê, Alexandre. Tá bom para casar já, meu irmão. Né, Renato? Isso. Vai praticar Romanos 8:28 no casamento, todo dia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Jesus. A mulher de TPM, todas as coisas contribuem para o bem. Não estou falando que você tem TPM, tá, Silvana? Você não tem, né, minha irmã? Nunca teve, né? Então, queridos, será que Romanos 8:28 é verdade mesmo? É verdade mesmo? Quando você, como aquela moça que foi estuprada, teve uma criança, decidiu ter o bebê, pela lei do país dela, ela poderia ter abortado. Aí ela deu esse bebê, depois ela casa, descobre que não pode ter nunca filhos. E futuramente ela vai encontrar com a filha. E saber que a filha serve a Jesus Cristo. Elas se abraçam. E Romanos 8:28 se cumpre. Porque Deus forma a gente na escola do sofrimento, da provação e da tentação. E Ele formou o seu filho. Tem um texto de Hebreus, né, que fala que Jesus aprendeu a ser obediente ao seu pai através do sofrimento. A Silvana também está pronta para casar, ó. Vai aplicar no casamento Hebreus 5 e uns quebrados. Aprendeu a ser obediente através do sofrimento. O Lutero, o reformador da igreja, dizia que são 3 coisas que formam um cristão. Guardem aí, registrem isso. É muito importante. São 3 coisas que formam um cristão, de acordo com Lutero. A primeira, adivinhe? Oração. Fé, porque sem fé você não ora. Aliás, eu acredito que a gente não ora porque a gente não tem fé. Oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo a Bíblia hoje. Eu estou lendo Reis.
o Elias conseguiu levar o povo de Israel tudinho para um monte, lá onde teve o desafio com os profetas de Baal. Mas ele conseguiu levar o povo todinho para um monte, para uma reunião de oração, que durou o dia todo. Porque ele disse que ia ter um desafio lá. Se ele dissesse que era uma reunião de oração, ninguém ia. Ele disse, foi um desafio que ele falou. Vamos descobrir hoje, através de fogo, se Deus é verdadeiro ou se Baal é verdadeiro. Aí o povo foi. Vai ter um circo lá. Eles vão cortar um boi lá e vão construir um sacrifício. E aonde aparecer fogo é porque... Então nós vamos. Aí chegou lá, o Elias falou assim, pegadinha do malandro. Vocês vão orar aí, ó. Se Deus responder... Aí diz que os profetas de Baal oraram até meio-dia. Não aconteceu nada. Elias fez uma oração de 40 palavras. E Deus respondeu. Nós queremos fazer tantas coisas na igreja. Direto eu vejo pessoas falando para mim, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. É muito legal. Mas não se esqueça que nós somos chamados, em primeiro lugar, para orar. A minha casa será chamada casa de eventos. Casa de oração. Então, a primeira coisa que faz um cristão, de acordo com Lutero, oração. Segunda, meditação, ele dizia. Meditar, pensar nas Escrituras, envolve leitura. Terceira, o sofrimento. Há uma frase dele que eu quis compartilhar com vocês, que ele diz o seguinte: a tentação e a adversidade são os 2 melhores livros da minha biblioteca. As tentações que eu enfrentei e as adversidades são os 2 melhores livros que eu tenho em toda a minha biblioteca. A finalidade da tentação e da provação é sempre nos levar, queridos, a um nível de maior confiança, dependência e segurança em Cristo. Quando Deus vem e permite que uma vela das nossas vidas se apague, olhe que Richard Baxter, foi um grande pastor na Inglaterra, dizia: quando Deus apaga as nossas velas, é para que nós possamos olhar não mais para a vela, mas para a luz do mundo, que é Jesus. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes são as estrelas. E quanto mais quente o fogo, mais precioso é o ouro. As horas das trevas tornam Jesus ainda mais brilhante. Quando tudo está escuro, Jesus Cristo se torna ainda mais brilhante para nós. Essa é a finalidade. Provar a nossa fé. A frase do Tim Keller, Jesus só vai ser de fato para você especial quando você perder tudo e tiver apenas Jesus. Olha o que Charles Spurgeon, já ouviu falar dele? Dizia: se eu pudesse reunir toda a graça que eu obtive em tempos favoráveis na minha vida e fáceis. Ele nunca teve uma vida fácil. Nunca. No auge do seu ministério, ele foi o primeiro grande pastor de uma mega igreja no mundo, com 20 anos de idade. Um infeliz gritou: incêndio, fogo, dentro da igreja em Londres. As pessoas saíram correndo. Quantas pessoas morreram, Renato? Você lembra? Morreu um grupo alto de pessoas. E isso transtornou Spurgeon para o resto da vida. Ele tinha depressões profundas. Tem um livro que lançaram no Brasil agora, A Depressão de Spurgeon. E ele tinha muitos problemas físicos, doenças terríveis, sofria de melancolia. A igreja que amava ele
no inverno rígido, tirava ele de Londres e levava para a França, a temperatura mais amena, para ver se ele... Porque ele dizia que as nuvens de Londres, o tempo cinza, que é característico de lá, faziam que ele piorava cada vez mais da sua tristeza. Olha o que ele diz. Se eu pudesse reunir toda a graça que obtive em tempos favoráveis e fáceis, então isso não chegaria a 1 centavo. Mas o bem que recebi através das tristezas e dores são incalculáveis. Eu não entendo quando eu vejo as igrejas pregando que há algo errado quando você enfrenta a tribulação, a provação e o sofrimento. Eu não entendo. Mas enfim. A segunda coisa pela qual Deus permite que nós sejamos tentados, provados. Olha só. Ensinar sobre a nossa fraqueza. Mas Jesus precisou aprender isso? Sim. E nós também. Olha só. Lucas 22, 31. Nós queremos aqui nesta igreja ensinar você a ser fraco, tá bom? Tá? Você só será forte quando você conhecer as suas fraquezas. Nós não queremos que você vire lutador de jiu-jitsu espiritual aqui. Vamos ser sempre fraco. Sempre dependente de Deus. Amém? Olha o Pedrão. Olha só o Pedrão. Ó. Lucas 22 e 31. Simão, Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Quer dizer, olha só, o que o diabo fez com Jó, ele fez com os discípulos. Ele queria peneirar. Quando eu trabalhei de servente pedreiro lá em casa, eu lembro de pegar areia e peneirar areia. É isso que o diabo pediu para fazer com os discípulos. Vamos peneirar ele, para ver se eles são verdadeiros, se eles te amam mesmo. A resposta de Jesus. Ele me pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você. É o que há de mais importante na hora da provação. Há alguém que ora por nós. Não é só a igreja. É Jesus, como nosso sumo sacerdote celestial. Ele não deixa de orar por nós. É a intercessão celestial de Cristo. Ele está neste instante orando pela sua igreja. Ele está nesse instante orando por você. E ele pede ao Pai para que livre você da tentação. Olha o que ele pede, ó. Eu orei ao Pai por você para que a sua fé não desfaleça. Eu pedi para que você não perca a fé, para que você não desista, para que você não abandone este projeto. Por causa das tuas adversidades e dos teus sofrimentos, isto deve guardar o nosso coração de toda ansiedade, de todo medo quanto ao futuro. Aquilo que nós iremos enfrentar no futuro. Por quê? Porque nós temos a certeza de que Jesus está orando por nós.
E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Só que Pedro, olha como ele reage, ó, versículo 33. Esses Pedro não são fáceis, não. Então Pedro respondeu, ele deveria falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixe isso acontecer comigo, não. Eu sou fraco. Olha, eu não vou aguentar. Chorado nos pés de Jesus. Estou pronto para ir com o Senhor. Tanto para a prisão como para a morte. Você vê como que é a natureza humana, Rodrigo? Jesus acabou de dizer para ele que houve uma reunião cósmica, celestial, entre Satanás e ele. E Deus, o Pai e o Espírito Santo. Algo cósmico estava acontecendo. E algo terrível iria acontecer com eles. Mas ele não quis perder a pose. O João pode abandonar o Senhor. O Judas não vale nada. Eu estou pronto para ir contigo. Eu, a partir de hoje, vou ser um cristão exponencial, como diz o Jeremias Pereira. Não vou faltar no culto. Vou vir na oração. Vou jejuar. Vou dar o meu dízimo, a minha oferta. Eu vou evangelizar. Pedro, olha o que Jesus diz para ele. Versículo 34. Que todos os Pedros escutem isso, ó. Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Conhecer suas fraquezas, suas limitações, que você não é nada. Teve uma pessoa aqui da igreja, inclusive ela está presente aqui, que ela me disse que durante as provações ela estava se conhecendo e vendo que ela não era nada fácil. Eu fiquei tão feliz. E demora tanto para as pessoas se conhecerem. Demora tanto. Mas Deus concedeu essa graça para essa pessoa, para que ela conhecesse o seu próprio coração durante o período da sua provação. Porque justamente na provação a gente culpa os outros pelos nossos problemas, aquilo que acontece. Mas é bom quando a gente olha para dentro de nós e diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou vendo, diante de tudo isso que eu estou passando, o quanto eu sou ruim. Os anjos se alegram quando um pecador faz esse tipo de oração. Porque é a confissão de pecados. É a confissão da sua fraqueza. E naturalmente, queridos, nós não somos propensos a isso. Nós acreditamos que somos fortes. E nós não gostamos da ideia de que somos fracos. Mas enfim, vem a tentação e nos deixa. Deus nos deixa por um instante conosco mesmo sem a sua graça. E aí o Pedro não consegue manter a confissão dele para uma jovem, uma menina, uma criada, que foi o relato da sua negação. Eu tenho certeza que no começo da sua vida espiritual, o Davi rejeitou muitas mulheres bonitas. Porque ele era o cara que as mulheres cantavam para ele em Israel. Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares, né? 10 milhares. A fama do Davi chegou a extrapolar Israel. No estrangeiro diziam dele, o rapaz que as mulheres cantam, que o Saul matou milhares, que era um grande guerreiro Saul, mas o Davi matou 10 milhares. Eu tenho certeza que o Davi, cheio do Espírito Santo, humilde, no começo da sua caminhada, foi capaz de rejeitar as mulheres. Mas chegou um momento da sua vida, e a Bíblia vai deixar isso muito claro. Ele rico, poderoso, no seu palácio,
Quando os reis deveriam ir para a guerra, ele não foi. Ele acorda de tarde e eu fico pensando que hora que esse homem foi dormir. Talvez ele ficou assistindo Netflix até de madrugada. Quando acordou, tá uma mulher tomando banho lá. Ele não aguenta. Manda buscar e aí? As consequências do seu pecado foram nefastas. Porque as tentações, as provações mostram quem nós somos, mostram as nossas fraquezas. Eu teria que falar sobre o ataque do diabo contra Jesus, mas não dá tempo. A gente fala outro dia, tá bom? O diabo atacou Jesus em 3 áreas que certamente atacam a gente também, guardadas as devidas proporções, porque a tentação de Jesus foi uma tentação cósmica. Nós nunca seremos tentados como Jesus foi, mas todos nós sofremos tentações e ataques nas 3 áreas que Jesus sofreu. Tá bom? Então outro dia a gente conversa sobre isso. Alguma dúvida? Alguém tem alguma observação para falar? Não dá mais tempo. Se eu precisava de mais meia hora, mas não dá. Deixa para outro dia. Alguma observação, alguma pergunta? Alguém quer pontuar alguma coisa sobre o que foi dito? Não? Em tudo, o Espírito Santo guiou Jesus. E Ele vai guiar a gente também. Amém? Na hora da nossa provação, do nosso sofrimento e da nossa adversidade. Para que a gente não perca a fé. Ok? Então vamos orar. Tá aqui o Tiago está falando, ó, que 7 pessoas morreram enquanto Charles Spurgeon pregava. Um infeliz gritou fogo e 10.000 pessoas que estavam no culto saíram desesperadas e algumas foram pisoteadas. Os biógrafos falam dessa melancolia que o Spurgeon tinha. Terrível. Amém? Alguém tem algum pedido de oração para fazer? Como que ela chama? Orar pela Dona Maria. Renato, você pode vir orar? Diga, Pedro. Orar pelo Arthurzinho. Orar pelo Arthur, Dona Maria, os pais da Jéssica. Pressão alta. Dona Juscelena, né? Suelena, isso. E o seu Antônio. Pode vir, irmão Delgado. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus pela sua palavra. Maravilhosa palavra que tanto nos alimenta, nos enche, né? A gente fica realmente muito feliz com a palavra de Deus. E nós vamos então interceder. São muitas os pedidos, né? Principalmente pessoas doentes, enfermas, né? Pessoas sofrendo. Nós vamos orar então agora, ok? Rodrigo, alguém pediu mais oração, alguma coisa? É? Então você fica à vontade, vamos ajoelhar e buscar a face do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, maravilhoso, muito obrigado por mais essa quinta-feira de estudo da Tua Palavra. Queremos Te louvar, Senhor, verdadeiramente pelo nosso pastor, por o Senhor ter usado uma vez mais ele para transmitir, Senhor,
A tua palavra que nos enche nossa alma, nosso coração, fortalece a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Que coisa boa, Senhor. Que bênção é meditar, Senhor. É ouvir, Senhor. É poder guardar, Senhor. Esse tesouro inestimável, incalculável, incomensurável. Glórias a Ti, Senhor. Pelo Teu Espírito conserva mesmo, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Pelo Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, Senhor, que sejamos entendendo a Tua vontade no sofrimento, Senhor, sabendo entender a tentação, rejeitar a tentação, repreender, Senhor, todo o levante do inimigo contra nós. Mas a provação, Senhor, acolher com mansidão, a provação, Senhor, nós nos submeter, Senhor, aquilo que vem do Senhor, para o nosso amadurecimento, crescimento, para a glória do Teu nome, Senhor. Ô Jesus, obrigado por mais, Senhor Deus, realmente essa noite, por mais, Senhor, esse dia. Senhor, é verdade que nós, como nação brasileira, estamos passando por um sofrimento grande, por uma provação grande, Senhor. Mas também que o Senhor esteja repreendendo o tentador, que quer destruir, que quer aniquilar, Senhor. Com Teu poder, meu Deus, nós queremos mesmo rejeitar todas as obras diabólicas contra a nação brasileira. Senhor, o diabo que quer peneirar o Brasil, que quer aniquilar, matar, Senhor, arruinar, Senhor, minando a nossa economia, minando, Senhor, Jesus, a administração, minando até mesmo a Tua igreja, Senhor. Oh, meu Pai amado, mas nós queremos Te louvar, Senhor, por a Tua pessoa, Jesus, por estar orando por nós, intercedendo por nós, incessantemente, Senhor. Senhor que vive por interceder por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é nosso advogado, o nosso eterno e sumo sacerdote. E o Pai ouve as orações do Senhor. Aleluia, o Pai responde às orações do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Obrigado, Senhor, e queremos ser, assim como Jesus foi cheio do Espírito no deserto, nós queremos ser cheio do Teu Espírito na provação, na luta, na tribulação, na tentação, na adversidade, na noite escura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, reveste cada um de nós aqui, Senhor, reveste os irmãos que estão ali online, reveste, Senhor. Ó Jesus maravilhoso, se porventura amanhã ou depois nós entrarmos numa provação de fogo maior, Senhor, nós queremos crer em Ti, nós queremos confiar em Ti, esperar em Ti, amar a Ti, obedecer a Ti. Senhor, nós queremos colocar as pessoas já citadas nessa noite aqui, doentes, Senhor. Senhor, a Dona Maria, essa anciã, visita ela com poder e graça, Senhor. Tu podes, Senhor, realmente abençoar, Senhor, a vida dessa mulher, mas também abençoar os seus entes queridos, seus familiares. Senhor, que essa mulher esteja salva em Ti, Senhor. Que ela esteja mesmo, Deus, que ela seja uma mulher que já confessou o Teu senhorio. Caso não confessou, Senhor, move pelo Teu Espírito, que ela esteja confessando o senhorio do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus. Nós lembramos do Arthur, dessa criança, Pai, lá em Rolândia. Senhor, longe de nós, muitos quilômetros longe de nós, mas para o Senhor não há distância, Senhor. Para o Senhor não há impossibilidade. Visita essa criança, restaurando totalmente a saúde, Senhor, do Arthur. Jesus maravilhoso, nós estamos lembrando, Senhor, também do Almeida, o meu concunhado, que sofreu esse AVC ontem. Que o Senhor compadece desse homem, que o Senhor visite ele, Senhor. Senhor, minimizando essa situação. Senhor, toca naquele corpo físico. Senhor, dá uma chance, uma oportunidade
autoridade para ele mais, para que ele possa, Senhor, ser levantado por ti e voltar a glorificar o teu nome, te servir, dar frutos para ti, trabalhar no teu reino. Em nome de Jesus, desperta e abençoa, Senhor, a sua família para te buscar, para, Senhor, estar mesmo, Senhor, obedecendo a ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, lembro da Creide, também, Senhor, desenganada pela medicina, Senhor, oh meu Deus, mas o Senhor é o Deus que deu vista aos cegos, o Senhor ressuscitou Lázaro, que estava cheirando mal, Senhor, tu podes reverter esse quadro. Lembramos da Creide, lembramos do Luiz, meu Deus, para que o Senhor complete a obra de salvação, curando ele. Lembramos, meu Pai amado, do seu Célio, lembramos, Senhor, eu não sei como é que está o Flávio, o pastor Flávio, mas colocamos diante de ti esse irmão, Pai, para que o Senhor compadeça, livra ele do mal, Senhor, para que o teu servo volte a pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia, cheio do teu Espírito, com saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos em favor também da família João Jabe de Andrade, Senhor, o seu Antônio, a esposa, a casa, abençoe com saúde, saúde física, Pai, saúde física. Senhor, nós queremos repreender todo ataque maligno, todo espírito de enfermidade da vida deles, Pai, e que o seu nome seja glorificado, Senhor Jesus, na vida deles, Pai, que eles estejam mesmo, Senhor, te buscando, Senhor, o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça, cura, tira todas as enfermidades, todos os obstáculos, abençoe a vida financeira deles, o futuro deles, eles que estão desejosos em ir para outro país, mas seja feita a tua vontade na vida deles, o Senhor seja guiando eles, assim como o Senhor guiou, Senhor Jesus, ao deserto, o Senhor guia eles, Senhor, na tua presença, Pai. Nós lembramos, meu Deus do céu, meu Pai amado, dessas pessoas, Senhor. Lembramos do taxista que o pastor mencionou nesta noite, trabalhando com sua criança de 3 anos. Senhor, que situação delicada, difícil. Senhor, oh meu Deus, tu és o Deus da restauração. Tu és, abençoe o rapaz que trabalha no Uber, que ele venha mesmo, Senhor, Senhor, ser bem sucedido a sua vida financeira. Prepara uma pessoa para cuidar dessa criança, essa criança seja abençoada por ti, guarda essa criança, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus do céu. Senhor, oramos pelos irmãos que estão online, Pai, que o Senhor visita eles com graça e poder. Eu não sei se tem irmãos passando por sérios problemas financeiros, tu sabes, Senhor, que tem alguns irmãos que precisam de que o Senhor, que trabalha na área das vendas, trabalha, Senhor, autônomo, precisa, Senhor, de clientes, precisa de vender mais, Senhor. Abençoe as vendas, abre portas, aonde não existe portas, Senhor. Aquelas pessoas que estão com dívidas, Senhor. Tu és o Deus do recurso, que pode gerar recurso, colocar na mão, para que as dívidas sejam quitadas, para que não haja vergonha, Senhor. Abençoe nós como igreja, sermos ofertantes, dizimistas, voluntários, espontâneos, generosos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, os desempregados, Senhor, abra as portas para que haja emprego, para que haja um salário, realmente, Senhor Deus, digno, um salário bom. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nós te pedimos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que responde, nós estamos diante de ti, Senhor, clamamos por misericórdia, com ações de graça, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que se importa, um Deus que está com as mãos estendidas, é um Deus fiel à tua palavra, fiel dia após dia. Nós desfrutamos das tuas bênçãos, Senhor, porque nesse inverno, nesse frio, nós temos a coberta, nós temos, Senhor, a brusa, nós temos uma refeição quentinha, Senhor, sobre a nossa mesa. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor, como o Senhor é bom para conosco, Senhor. O Senhor é muito maravilhoso mesmo, mas lembramos daqueles que estão passando sérios problemas, Senhor, que estão nas ruas das nossas cidades. Eu tenho andado tanto por aí, visto muitas pessoas, Senhor, na calçada, muitas pessoas
pessoas mendigando no sinaleiro. Senhor, nós oramos para que esse quadro seja revertido, para que, Senhor, o Brasil venha se prostrar diante de Ti, confessar o pecado e, Senhor, ser convertido. Converte, Senhor, os nossos líderes, Senhor. Abençoa o nosso presidente, Pai. Abençoa com sabedoria. Abençoa, Senhor Deus, com temor, com reverência, com respeito. Ah, Jesus, que ele seja um homem piedoso, caridoso, que ele venha se importar verdadeiramente. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós invocamos as Tuas bênçãos. Abençoe os casamentos da nossa comunidade. Senhor, que haja união, que haja harmonia. Senhor, que seja repreendido todo espírito de divórcio, de divisão, de facção, mas que os nossos casais aqui, Senhor, na nossa comunidade, que estão online, Senhor, vem viver em paz, vem viver, Senhor, em amor, com a Tua bênção, com a Tua direção, Senhor. Ah, Jesus querido, o Senhor é o Deus de paz, não de confusão, diz a Tua palavra, e nós invocamos as Tuas bênçãos, Senhor, para a Tua glória, Jesus, para o Teu louvor. Nós oramos assim, Senhor. Gratos a Ti, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, então, nós estaremos no domingo aqui, cultuando ao Senhor, adorando o Senhor. Sejamos todos, então, dedicados, esforçando, né, para que a nossa fé seja fortalecida. No domingo nós estaremos aqui, tá bom? Porque a história de amanhã já foi escrita. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.